Boa noite, galera. Prazer, meu nome é Gabriel. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Gostaria de, antes de começar, compartilhar aquilo que Jesus tem falado ao meu coração nesses dias. Gostaria de agradecer a todos os pastores, Beta, Gabi, Fer e o Zenguinha também que não está aqui, o Pedro, a Raquel, o pastor Davi, pastora Mônica, meus tios queridos. A gente ama muito essa casa. Eu saí daqui com 15 anos de idade, fomos para Floripa, enviados para Floripa. E é um grande privilégio, assim, meu coração se enche de alegria de estar aqui com vocês nessa noite, porque a gente tem acompanhado, a gente tem visto aquilo que Deus tem feito, e é muito bom a gente se sentir em casa, compartilhar com os irmãos tudo que Deus tem feito por todo o Brasil. E eu trouxe aqui alguns meninos comigo, gostaria de apresentar primeiro o Rafa. Rafa, fica de pé, esse é um homem de Deus, tem estado conosco lá no ministério. O Rafa também, outro Rafa, o Rafa Rocha. E o Lucas também, eu quero chamar o Lucas e o Rafa aqui em cima, eles vão me ajudar agora nesse início, mas eles têm sido grandes homens de Deus, discípulos, homens que estão muito próximos de mim, meus amigos, e que a gente tem crescido muito junto, Deus tem ministrado muito, então eu creio que nessa noite eles também vão ministrar as nossas vidas, mas antes da gente começar, eu quero também apresentar para vocês a minha família, Eu separei ali algumas fotos. Então essa aí é a minha família. Ali a minha filha mais nova, Esther, aqui no canto esquerdo. Ela tem 2 meses de idade, completou ontem 2 meses. Alice, de 2 anos. Ali atrás a minha esposa Paula. Tem mais algumas fotos aí que eu separei. Essa é a Esther, muito bonitinha, fofura, esperta. Alice também já está grandona. Separei essa foto porque eu acho que ela ficou muito bonita. Eu estava na roda gigante com ela num parquinho. E também aqui minha esposa linda com a Esther. Pena que elas não puderam vir, Eu fiz de tudo para trazê-las, mas como acabou de nascer a Esther, então a Paula não se sentiu muito segura, mas sabe, queridos, a minha esposa, ela é uma mulher de Deus. Se ela estivesse aqui, ela ia falar um pouco, vocês iam já sentir o tremor aí do Espírito Santo, iam sentir a presença de Deus, mas ela está com a gente em espírito, e eu creio que essa noite vai ser muito boa, amém? Quantos aqui estão felizes de estar no Geração Livre nessa noite? Eu estou muito feliz, meu coração está cheio de alegria, porque Jesus está nesse lugar. E quando eu estava orando por esse tempo, estava preparando, estava lendo a Bíblia, nesses últimos dias, e estava me preparando para estar com vocês, o Senhor falava muito ao meu coração sobre um tempo que nós estamos vivendo como igreja em todo o Brasil, não somente em Londrina, em Floripa, mas em todas as cidades do Brasil, por onde nós temos passado, por onde nós temos ido, nós temos visto o mover de Deus. Deus está agitando o Brasil, Deus está mexendo no Brasil. Nós temos visto a corrupção ser exposta, nós temos visto o pecado ser exposto, a iniquidade do nosso país ser exposto. Queridos, essa semana em Floripa nós tivemos o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina sendo preso, por corrupção dentro da universidade. Então nós temos visto a luz do Senhor, e aonde a luz de Jesus está, as trevas elas são totalmente dissipadas. Aonde a presença de Deus chega, o pecado ele tem que sair. Queridos, a presença de Satanás, ela não é tão forte assim como muitas vezes a gente pensa que é. Porque quando Jesus está, não existe nada que subsista ao seu poder, à sua presença. E sabe, nesse mesmo pensamento, Deus tem nos levado a entender que nós precisamos estar preparados como igreja. Deus nos leva a um entendimento de sabedoria, de estarmos preparados como igreja nesses dias. Por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está chegando e nós como igreja precisamos estar prontos, precisamos estar preparados, mas a questão é, o que significa sermos uma igreja preparada? O que significa sermos uma igreja qualificada para se encontrar com Jesus? Eu tenho debatido muito, tenho me perguntado sobre esse ponto, e esses dias conversando com meu avô, ele estava compartilhando comigo algumas coisas que o Espírito Santo tem falado tão profundo ao coração dele. E algo saltou ao meu coração, Jesus ele tem falado muito comigo. É que esses dias, queridos, não são dias como antigamente nós vivíamos, onde existiam dominadores, espíritos malignos, demônios, facinhos de serem vencidos. Demônios que a gente vê em qualquer esquina.
Esses são dias onde principados e potestades têm se levantado com muito poder. Esses são dias onde a influência do maligno, eu não sei vocês aqui em Londrina, mas lá em Floripa um espírito de morte, de suicídio, e os jovens têm chegado, jovens com tudo, jovens com beleza exterior, jovens com posses, jovens com títulos universitários e com grandes prospecções para o seu futuro profissional, mas mesmo assim estão se sentindo vazios na sua vida, e parece que um espírito de morte tem imperado no nosso meio. Parece que um espírito de iniquidade, de pecado, tem conquistado as pessoas até mesmo que achavam que conheciam a Jesus. Nós vivemos dias terríveis. E sabe, queridos, assim como a pureza cresce, a santidade cresce, e eu creio que nesses dias Deus está purificando a igreja, eu creio que nesses dias Deus está santificando a igreja, nos preparando para a volta de Jesus, assim como a santidade cresce, o pecado também cresce, a iniquidade também cresce, e nós precisamos entender que estes são dias de principados e potestades se levantando na nossa nação. Agora deixa eu te falar uma coisa, um principado, se você não sabia, significa príncipe, vem de príncipe. Um principado e uma potestade, na palavra, o que a palavra nos traz, a significância é como se fosse um príncipe, e um príncipe ele tem jurisdição sobre um reino. A jurisdição de um principado, ela fala sobre uma jurisdição nacional, ela fala sobre uma jurisdição territorial. Então nós precisamos entender, queridos, que principados eles não governam apenas vidas de pessoas, não governam apenas um grupo pequeno, mas governam uma jurisdição grande. E deixa eu te falar uma coisa, um príncipe, ele tem uma jurisdição de príncipe. Então um escravo, um servo, nunca conseguirá lutar contra um príncipe. Por quê? Porque são níveis de jurisdição diferentes. Eles são diferentes, eles não têm o mesmo poder, eles não têm a mesma autoridade. E deixa eu te falar uma coisa, nesses dias, Deus está levantando príncipes e princesas, reis e sacerdotes, para que se coloquem num lugar de luta contra principados e potestades. Você precisa entender que você é um príncipe, você precisa entender que você é uma princesa, você é um rei e você é um sacerdote, você não é um fracasso. Você não é alguém para se jogar no lixo. Você não é o último, você é o primeiro. Deus não te fez para ter uma mentalidade de escravidão, porque a realidade é que muitos de nós estamos sentados aqui, levantamos as nossas mãos, cumprimos liturgias religiosas, mas mesmo assim, continuamos com uma mentalidade de escravidão. Agora, um escravo nunca vencerá um principado, porque um principado é um príncipe. E a questão é, não sei se vocês conseguem se lembrar, não tenho tempo para isso, é outra pregação, mas eu me lembro muito de Daniel, me lembro de Esther, me lembro de José, que eram escravos, que eram servos, mas tinham uma mentalidade de príncipes, no lugar de prisão, no lugar de total opressão maligna, eles tinham a mentalidade do reino. E se nós não temos a mentalidade do reino, sinto te dizer, mas nós seremos escravos dentro do reino de Deus. E queridos, esse não é o plano de Deus para nós. Sabe, talvez você chegou aqui nesse lugar, talvez você está se sentindo uma pessoa meio acuada por causa do seu pecado. Talvez você está se sentindo uma pessoa meio deslocada. O que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão achar se elas descobrirem quem realmente eu sou. E sabe, queridos, Jesus ele não veio para curar o exterior, o Rafa ministrou ontem lá no GV. Jesus ele não veio para curar o exterior, Jesus ele veio para curar o interior. São as nossas iniquidades. Jesus ele morreu para as nossas transgressões, sim. Jesus ele morreu pelos nossos pecados externos, mas mais do que isso, Jesus ele morreu pelas nossas iniquidades. A perversidade interna, intrínseca do homem, a tendência imoral, a tendência que leva o homem ao pecado, foi por isso que Jesus morreu. E é por isso que nós não podemos ter uma mentalidade de escravidão. Queridos, Daniel, eu me lembro daquela passagem onde Daniel ele decide durante 21 dias, a Bíblia diz que ele chorou. Daniel, ele entendeu uma vida de lamento. Daniel, ele começou a lamentar pela corrupção que havia na nação, tanto por Babilônia como por Israel, pela destruição do povo de Deus. E a Bíblia diz que depois desses 21 dias, Daniel ele tem um encontro sobrenatural com a presença de Deus, e chega um anjo e diz assim para ele: Daniel, eu não pude vir até você, sabe por quê? Porque durante esses dias, 21 dias, eu estava guerreando contra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Ou seja, Daniel foi um homem que entendia o lugar de príncipe. E deixa eu te falar uma coisa, querido, o lugar de príncipe não é aqui, não é a fama, não são seus seguidores,
não é sua página, não é o seu exterior, não são as suas roupas, não são os seus degrees, mas um lugar de príncipe no reino de Deus é aqui, com os seus joelhos no chão, um homem, uma mulher que entende uma vida de lamento. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, líderes, supervisores, muitas vezes nós tentamos tirar as pessoas do pecado, nós tentamos alcançar, nós tentamos fazer o trabalho, nós tentamos construir a igreja de Deus, mas nós nos esquecemos que não é por nós, não é por poder e não é pela nossa mente, é pelo Espírito de Deus. Então por que muitas vezes nós nos queimamos? Por que nós temos tantos líderes hoje na igreja brasileira que voltam para o pecado? Pastores que caem, pessoas que antes serviam a Deus com todo o seu coração e hoje estão no pecado, porque verdadeiramente tinham uma mentalidade de escravos, e porque verdadeiramente se queimaram tentando fazer um trabalho que não era deles. Existe um trabalho que é nosso e existe um trabalho que é do Espírito Santo. O seu trabalho é estar no reino, ter a mentalidade do reino, ser como Jesus. Mas o seu trabalho não é mudar pessoas, o seu trabalho não é convencer pessoas, o seu trabalho não é consolar pessoas, isso é o trabalho do Espírito Santo. E esses são dias onde o Espírito e a noiva dizem: vem, Jesus. E eu gostaria que nós orássemos agora antes de nós iniciarmos esse tempo. Queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. A presença de Deus já está aqui, o mover de Deus já está aqui. Eu creio que nessa noite cadeias serão quebradas. Eu creio que nessa noite fortalezas na mente serão quebradas. Eu creio que nessa noite muitos encontrarão a presença real de Jesus. Aqueles que não estavam tendo uma revelação verdadeira de quem Ele é, nessa noite terão essa revelação. Eu creio que pessoas que estavam desanimadas com o ministério, talvez você está aqui nessa noite e você está totalmente no automático. Talvez você está construindo o reino com os seus braços, e é mais sobre o seu reino do que sobre o reino de Deus. Queridos, essa noite, Jesus está aqui para te encontrar. Temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti. De Ti, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus. Só Jesus, só Jesus, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Jesus, nós declaramos que nada neste mundo pode comprar a Tua presença. Não existe ministério, não existe fama, não existe futuro, não existe chamado,
Não existe títulos, não existe dinheiro que possa tirar a tua presença do nosso coração, Jesus. E Deus, nessa noite nós clamamos um encontro verdadeiro com a tua presença. Jesus, nós clamamos, Pai, um encontro com a tua face. Jesus, nós queremos ser transformados, nós queremos ter a nossa identidade transformada, nós queremos ter a nossa mente transformada. Não nos permita nos conformar com o que temos assistido, com o que temos visto, com o que temos presenciado, mas Jesus, transforma-nos segundo o teu querer, Pai. Nós estamos aqui prontos, Jesus. Pai, sobre aqueles todos jovens e adolescentes que nessa noite estão com seus corações duros, petrificados, endurecidos, agora, Espírito Santo, vem e amolece. Agora vem e fala, Espírito Santo. Agora tira todo o pecado, tudo aquilo que tem impedido, Pai, tudo aquilo que tem vindo mesmo como um tampão nos seus ouvidos. Agora, Senhor, que haja libertação, libertação. Pai, nós oramos libertação sobre todos os pensamentos de suicídio, libertação agora sobre todas as pessoas que têm se sentido inferiores, pensamentos como eu não valho nada, eu não presto, eu sou um fracasso. Agora nós apagamos esses pensamentos, nós dizemos: Deus, Tu és Rei, Jesus, Tu és Rei, vem agora, transforma, Senhor, vem Espírito Santo com o Teu poder, o Teu poder, o Teu poder, o Teu poder, mais Deus, mais, derrama da Tua graça, graça sobre graça, graça sobre graça, de glória em glória, nós somos transformados segundo a Tua imagem, Jesus, a imagem expressa do Pai. Sim, Deus, sim, Deus. Fala, Deus, nessa noite com todos nós, que nenhum aqui saia sem ser tocado pelo Teu Espírito e a Tua presença, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 21, eu vou ler a partir do versículo 7, Lucas 21, versículo 7, abra então comigo Lucas capítulo 21, versículo 7, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir comigo, senão você pode acompanhar aqui atrás conosco. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinais haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus, proferindo: Cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu. E ainda: chegou o final dos tempos, a estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiquem apavorados, pois é necessário que estes fatos venham primeiro, contudo o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimento. Então sucederão eventos terríveis, e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governantes, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vivem e se oporem a vós. Mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e maltratarão alguns de vocês, e por todos sereis odiados, por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. E eu acho esse trecho muito interessante, eu não quero me prender muito, mas ele fala, Jesus está falando sobre acontecimentos futuros. Jesus nesse momento está com seus discípulos ali, falando coisas muito preciosas sobre o reino de Deus. E é muito interessante como o texto vai discorrendo sobre essa ideia. Em primeiro lugar, eu acho interessante o versículo 13, que diz que isso vos será uma janela de oportunidade. Isso será uma oportunidade para que vocês testemunhem. Queridos, as nossas perseguições, as tribulações que temos passado no mundo,
tudo aquilo que tem acontecido na sua vida, e eu quero ir um pouco mais profundo agora, os abusos sexuais que você sofreu, os toques indevidos que você teve de amigos na sua infância, as situações em que você esteve envolvido de pecado, as injustiças que foram cometidas contra você, as mentiras que foram faladas a respeito do seu caráter, as mentiras que foram faladas a respeito de você, todas essas coisas, elas vêm com perseguição, por causa do nome de Jesus. Mas a questão é, Jesus está dizendo, isso será usado como janela de oportunidade. E eu acho isso muito interessante, porque a nossa tendência hoje, como uma igreja brasileira, é sermos uma igreja consumidora, é andarmos com o nosso carrinho do supermercado e dizer, leite condensado eu quero, maçã, não, Nutella, quero, banana, deixa para depois, que mais, chips, beleza, não sei. E a gente começa a escolher dentro da igreja, ou escolher dentro do evangelho, ou escolher dentro da verdade de Deus, aquilo que a gente acha que convém para nós, e aquilo que, isso não serve muito para mim. E nós nos tornamos cristãos consumidores, nós nos tornamos pessoas que consomem aquilo que faz bem para nós, e aquilo que não faz eu deixo de lado. E sabe, queridos, a questão é, Jesus ele permite que coisas terríveis aconteçam com a nossa vida, não significa que Jesus é o causador dos abusos, não significa que Jesus é o causador da dor que você tem no fundo do seu coração, o sofrimento que você nunca falou para ninguém, que você nunca abriu para ninguém, essa máscara que você está segurando aí, de um cristão, de uma pessoa que é super perfeita, mas que na verdade está cheio de iniquidade aí dentro. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Eu vos darei uma janela de oportunidade nas perseguições, para que deis testemunho do meu nome. Sabe, querido, nós precisamos nos despertar, porque o Brasil, ele não precisa mais de pessoas perfeitas. Nós precisamos entender que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é constituída de pessoas imperfeitas. E se nós achamos que nós somos perfeitos, vocês têm a escola que vocês têm estudado sobre isso. O processo da perfeição será cumprido no céu. O processo da santificação será cumprido no céu. Nós estamos no processo, mas nós não seremos plenos aqui na terra. Nós atingiremos essa plenitude no céu, quando formos glorificados junto com Jesus Cristo. Então por que tentamos ser perfeitos? Por que tentamos aparentar para as pessoas que somos perfeitos? Deixa eu te dizer uma coisa, a sua universidade não precisa de mais um popstar gospel. A sua escolinha não precisa de mais um popstar gospel. As pessoas precisam de pessoas reais, pessoas com pecados reais, iniquidades reais, que se abram, que se expõem, que dizem, esse é quem eu sou. Você está achando que eu sou perfeito? Não, eu sou pecador, mas eu careço da glória de Deus, e estou sendo transformado, glória sobre glória, graça sobre graça. Queridos, Jesus está nos abrindo hoje no Brasil, uma janela de oportunidade, para que levemos a palavra, para que reflitamos a essência de quem Ele é. Mas nós precisamos entender uma coisa, vamos ser reais, vamos ser verdadeiros. E ele continua discorrendo, versículo 15, que muitas pessoas eles virão com um falso testemunho, mas eles não serão capazes de contradizer o que você está dizendo, sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus, uma mentalidade de príncipe e princesa, uma mentalidade do reino, é uma mentalidade de sabedoria, é uma mentalidade onde a sabedoria de Deus, ela te capacita para falar a verdade. A sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Se eu tenho conhecimento e eu não pratico esse conhecimento, não adianta nada. A doutrina, quando recebida, crida e praticada, determina o meu caráter, comportamento e destino eterno. Se eu conheço a verdade, recebo a verdade, mas não pratico essa verdade, adianta? Não. Por quê? Palavras vazias. E muitas vezes a nossa tendência é praticar a verdade no público, aonde todos podem ver. Lembra que o nosso Jesus não é um Jesus de externo, Ele é um Deus do interno. Ele veio para curar as suas iniquidades. E sabe, queridos, eu tenho atendido muito jovens. Deixa eu te falar uma coisa. Nossa igreja, Deus tem nos enviado muitas pessoas. Nós recebemos uma palavra há mais ou menos uns 10 anos atrás. Veio um pastor na nossa igreja, ele falou assim, olha, eu vejo a igreja de vocês cheia de lama. Eu vejo corredores de lama, eu vejo os pés de vocês sujos de lama, eu vejo pessoas imundas entrando. E ele falou assim pra gente,
tomem cuidado, para não serem aqueles que nem a multidão, que impediam os sujos e corrompidos de chegarem até a minha presença. E sabe, queridos, eu tenho lidado com muitos jovens. Esse sábado passado, essa sexta passada, nós começamos a fazer o culto no cinema do Shopping Guatemi, e chegou um jovem para mim, muito legal, um outro jovem tinha trazido ele, daí eu fui dar um abraço nele, você é sua primeira vez e tal, seja bem-vindo, barará, barará. Daí a gente começou a conversar, eu falei, você que trouxe ele, de onde que vocês conhecem, da universidade? Daí o menino que vai na nossa igreja falou, não, eu conheço o namorado dele. Daí eu fiquei meio assim, né, tá, o que eu respondo agora? Veio aqueles 10 segundos assim de você pensar, e daí na hora o Espírito Santo veio, graça, graça, graça. E eu peguei, eu falei assim, cara, que massa, dei um abraço nele, falei assim, tá, e cadê teu namorado que não veio aqui? Falei assim para ele, traz ele na semana que vem, ele deveria estar aqui junto com você. Falei, cara, muito massa, posso pegar teu telefone, vamos sair essa semana, vamos bater um papo, vamos conversar. Sabe, queridos, a igreja precisa de pessoas reais. Porque muitas vezes a gente chega no lugar de adoração do único que pode tirar o nosso pecado, e nós impedimos as pessoas de receberem esse toque de poder. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados mantendo uma aparência do externo. Mentalidade de reino? Não, escravidão. E continuando a decorrer esse texto, o versículo 18 diz, contudo não se perderá um único fio de cabelo. Eu acho muito interessante porque no versículo 16 ele diz ali, mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vocês. E no versículo seguinte ele diz ali, mas nenhum de vocês perderão um fio de cabelo. Eu não sei você, eu prefiro perder um fio de cabelo do que ser morto. Não é verdade? É meio contraditório, é meio antagônico esse versículo. Num versículo ele diz ali, alguns de vocês serão até mortos. E no próximo, mas vocês não vão perder fio de cabelo. Pô, posso usar Head and Shoulders, né? Sei lá, posso minoxidil, isso vai resolver meu problema. Agora, para que eu vou, né? Eu prefiro viver. Mas, queridos, Jesus, escute bem, Jesus é demais. Quando Jesus diz, vocês não perderão um fio de cabelo que seja, Jesus não está falando sobre o seu corpo físico. Jesus não está falando que o seu corpo físico não será danificado. Jesus não está falando que no seu físico você não sofrerá perseguições, chagas, que você não vai sofrer. Mas Jesus está dizendo, a honra, o cabelo simboliza a honra e a glória não serão tiradas de você. A minha honra, a minha glória, a minha presença santa, a pureza, isso não será roubado de você. Pode vir perseguição, pode vir doença, podem vir pessoas, podem até matar você, mas, queridos, nunca a honra de Deus e a glória de Deus será roubada de você. Deixa eu te falar uma coisa, podem vir julgamentos, podem vir palavras, podem vir pessoas difamando quem você é, e a intenção e a motivação do seu coração, mas uma coisa ninguém pode tirar, a glória e a honra de Deus na sua vida. É tudo sobre o coração, você sabia disso? É tudo sobre o coração. Alguns anos atrás nós desenvolvemos isso. Primeiro você precisa pertencer, para que depois você seja transformado. Uma pessoa, ela precisa sentir que ela pertence. Se ela não sente que ela pertence, como que ela pode ter os comportamentos delas transformados? Como que ela pode ter o exterior dela transformado se o interior não está transformado? Você está conseguindo entender minha linha de raciocínio? E muitas vezes o que a gente tenta fazer? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos mudar seu exterior? Olá, como que você está? Vamos mudar? Sendo que o interior dessa pessoa está péssimo. O que acontece? Passa um mês, passa um ano, passa algum tempo, talvez essa pessoa vai conseguir esconder por um tempo, porque ela está achando que é tudo sobre exterior. Mas chega um momento que ninguém aguenta, meu querido. As pessoas de mais posição hoje, na igreja, seja lá onde for, reconhecimento no mundo evangélico, ninguém aguenta segurar uma máscara por muito tempo. O que vai segurar você, porque a carisma não sustenta caráter, o que te sustenta é o caráter de Cristo, sendo transformado em você, é a imagem de Jesus. Então não tente espelhar uma outra imagem, que não seja Jesus. Desculpa, estou viajando um pouco aqui, vou continuar, senão já estou me perdendo. Agora, a pergunta que não quer calar, pastor Gabriel, mas entendi tudo que você está querendo dizer, mas a pergunta é, como eu faço para ter uma mentalidade do reino?
Como eu faço para ser um príncipe, uma princesa? Como eu faço para estabelecer um padrão de rei, sacerdote hoje, na minha vida? Como jovem, como adolescente, como eu posso viver de forma digna, de forma santa? Como eu posso persuadir os sonhos de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, sem que seja de forma errada? E eu quero dar para você 2 passos que Deus tem falado assim, Deus tem rasgado o meu coração. O primeiro deles é: nós precisamos perceber Jesus no meio do avivamento. A questão é, o avivamento está acontecendo no Brasil. Nós temos visto, deixa eu só contar, eu só quero contar isso como testemunho para vocês. Há 2 anos atrás, nós estávamos no campus Capoeiras. Nós temos 2 campos lá em Floripa. Para você que não conhece, Floripa tem uma ilha e tem a parte continental. Então nós tínhamos um campo na parte continental. E Deus nos levou a iniciar um campus lá na Trindade, na região, no distrito universitário, das universidades públicas, federais e outras universidades ali ao redor. E nós iniciamos esse campus, foi algo que Deus colocou, Deus gerou. E quando nós estávamos no campus Capoeiras, Deus estava fazendo algo ali com os jovens, estava muito legal, estava uma bênção. Os adolescentes, Deus estava movendo, o mover de Deus já estava ali, nós sentíamos. Mas quando nós mudamos para o campus Trindade, parece que Deus ele começou a fazer um boom, assim, um boom muito grande. E nesse ano, né, mas geralmente os nossos cultos, eles tinham em torno de 180 jovens, nos cultos ali de sábado, né, jovens adolescentes. E nós estávamos ali, e de repente Deus nos deu uma estratégia esse ano. E nós começamos a ministrar as vidas, as pessoas, sobre desenvolver a imagem de Jesus. E quando a gente começou a ministrar sobre isso, queridos, foi muito louco. Porque eu não sei quantos de vocês assistiram aquela série 13 Reasons Why, que lançou no Netflix. E nós lançamos uma série dentro do GV para falar sobre isso, com pessoas reais, contando um dos testemunhos. Eu não trouxe nenhum vídeo aqui para passar, porque não ia dar tempo. Mas se você quiser entrar na nossa página lá e depois procurar, um dos testemunhos era o testemunho da minha esposa. Que eu vou contar aqui para vocês já rapidinho quem era minha esposa. E nós começamos a ministrar sobre isso. Queridos, Deus começou a mudar a nossa mentalidade, Deus começou a abrir, Deus começou a nos rasgar, Deus começou a nos quebrantar, Deus começou a abrir a nossa mente para entender que nós precisávamos receber as pessoas, como elas estavam, como elas eram. E eu quero te falar, só fazer um paralelo aqui, tá? Como nós resolvemos o problema da homossexualidade hoje no Brasil? Como nós resolvemos hoje o problema do gênero? E muitos jovens que têm isso como dúvida hoje no seu coração. E a resposta para isso é Jesus, óbvio. Jesus é a resposta para a resolução desse problema. Mas a questão é, eu cheguei à seguinte conclusão, eu tenho atendido muitos, eu quero te dizer uma coisa, 80% dos nossos jovens já tiveram relacionamentos sexuais homossexuais, já tiveram pensamentos homossexuais, ou já tiveram experiências de abuso homossexuais, ou já tiveram pornografia, já tiveram algum contato com isso. Ou seja, eu não sei como está aqui em Londrina, mas em Floripa é algo que faz parte da cultura da cidade. Não existe mais tabu, não existe mais preconceito. Isso é mais uma pedra para a sua coroa de pecados. E as pessoas, elas têm, isso se torna muito comum na rotina delas. E nós temos conversado com jovens, meninos, meninas, nós temos debatido sobre esse assunto, nós iniciamos um trabalho chamado Identidade Cristã, nós temos trabalhado muito a identidade dos jovens. Mas uma coisa muito interessante, queridos, que eu tenho notado é que o pecado, e eu comecei a perceber isso por causa dessa questão da homossexualidade, que é um pecado, que não é parte da sua identidade. Mas nós começamos a notar isso, que muitas pessoas estavam num processo que talvez levaria anos. E eu comecei a pensar assim, tá Deus, mas será que todos nós que somos envolvidos com iniquidade e pecado, será que também nós não estamos nesse processo de anos, de nos livrarmos dessas iniquidades? Porque não é da noite para o dia. E sabe, nós temos a leve tendência de falar assim, agora está resolvido, estou perfeito, não tenho mais esse problema, venci. Sabe que eu tenho pensado muito ao longo dos anos na minha vida, não tenho muita experiência, e eu estou só colocando a minha opinião, não estou dizendo que isso só estou colocando a minha opinião, mas ao longo dos meus 28 anos, eu tenho visto, queridos, que acabar com a iniquidade, nós já fomos curados, mas acabar com a iniquidade de fato, aniquilar isso da nossa natureza humana, é algo que é um processo e que, na minha opinião, só será completo no céu. Então, por que nós estamos lutando tanto em querer ser perfeitos, perfeitos, e mostrar para as pessoas que somos perfeitos, perfeitos, perfeitos?
enquanto na verdade Jesus está fazendo esse processo interior. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? E talvez, queridos, isso vai demorar um tempo. Sabe, nós temos recebido pessoas que já têm, algumas pessoas que já vieram com casamento homossexual, pessoas que já vieram com mudança de gênero, de sexo, dos órgãos sexuais. Isso é um processo. Isso precisa acontecer lá dentro. Se a gente quiser mudar alguma coisa aqui fora, não vai dar certo. Não vai dar certo. E nós não podemos ser esses empecilhos para essas pessoas. Porque, queridos, o trabalho de Jesus é interno. Interno, interno. É sobre o poder do Espírito. Não é sobre a capa que vestimos. Não é sobre os mantos sacerdotais. Não é sobre o título. Não é sobre isso. Mas é sobre o interno. Pedro, quanto tempo que eu tenho? Tá. Porque eu estou viajando um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então eu quero que você abra comigo agora em João. Vamos lá, João, capítulo 5. Deus tem falado esse versículo comigo, eu quero ler com vocês. Então, o primeiro ponto para que nós desenvolvamos uma mentalidade do reino, uma mentalidade de Jesus, é que nós possamos perceber Jesus no meio do avivamento. Porque muitas pessoas estão vivendo no avivamento, a gente está vivendo o agitar das águas, a gente está vivendo, Deus está aqui, milagres estão acontecendo, sinais, maravilhas, meu Deus, está acontecendo, o céu está descendo, mas nós não estamos percebendo a pessoa mais importante que é Jesus. E isso tem sim acontecido no nosso meio. E eu quero ler para vocês aqui João capítulo 5, versículo 2, inicia assim: Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas. De certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois que agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Você imagina isso? Loucura total. E ali estava um homem enfermo há 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto. Vamos lá comigo. Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Nós estamos falando sobre Jesus. Nós estamos falando sobre um homem que atraía multidões. Jesus ia para montes, Jesus ia para qualquer lugar e ele atraía 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Às vezes a multidão apertava tanto Jesus que ele ficava sufocado, não é verdade? A gente já tem estudado sobre isso, a gente já tem visto sobre isso. Jesus, ele era muito requisitado. Jesus, ele passava pela rua: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, me cura, me levanta, me cura, muda a minha situação. E as pessoas, elas clamavam pela presença de Jesus. Agora, aqui em Jerusalém, nós temos o tanque de Betesda, nessa região, onde havia muitos judeus, ou seja, conhecedores da palavra. E eles estavam no tanque. É interessante que esse tanque tinha movimento das águas, ou seja, mover de Deus. Por que era mover estranho? Não. A Bíblia diz que era um anjo do Senhor que descia de tempos em tempos, movimentava as águas e curava as pessoas. Você concorda comigo que isso é um mover de Deus? Você concorda? Sim ou não? Opa, pessoal, vamos lá. Sim ou não? Sim. Exatamente, era um mover de Deus. Deus estava movimentando as águas. Deus estava movendo as águas. E tinha esse tanque onde as pessoas eram jogadas e elas eram curadas. Agora, querido, aí vem. Eu fiquei indignado quando eu comecei a ler esse texto. Porque aqui diz que havia uma multidão de coxos cegos. Ou seja, a gente pode talvez interpretar isso, a gente pode colocar isso para os nossos dias. Pessoas pecadoras, pessoas sujas, pessoas necessitadas, pessoas doentes, pessoas necessitadas que careciam da glória de Deus. Havia muitas pessoas ali, pessoas sem visão de futuro, pessoas que não conseguiam caminhar, que não conseguiam tomar a autoridade do Senhor nos lugares, pessoas que estavam enfermas. Essa era a multidão de pessoas que estavam rodeando o tanque de Betesda, rodeando o mover de Deus. E olha o que é mais interessante. A Bíblia nos diz ali nesse versículo, que eu já esqueci qual é, mas está aqui, 6, que Jesus viu um coxo deitado próximo do tanque. Você concorda comigo que se a gente está falando da fonte da juventude, porque esse tanque de Betesda era a fonte da juventude, imagina, vou curar, vou me sarar. Então, você concorda comigo que se era só uma pessoa que ganhava a cura quando o mover acontecia, provavelmente estava lotado de gente ali em volta. Se fosse brasileiro,
Meu Deus. A galera já estava construindo barraquinho em cima, né? Já tinha um no cangote do outro, assim, esperando jogar. Já tinha gente que tinha criado um mecanismo ali para burlar os outros, né? Mas a questão é, estava lotado de gente ali em volta do tanque de Betesda. E Jesus, ele chegou próximo desse homem, e esse homem estava próximo do tanque. E olha o mais interessante, Jesus diz para ele, queres que eu te faça alguma coisa? Ou seja, Jesus passeou no meio de todos aqueles enfermos, mas nenhum deles, a Bíblia cita, que reconheceu e percebeu a presença de Jesus, no meio do mover, no meio da unção, não perceberam a presença de Jesus. E a minha pergunta é, por que eles não perceberam a presença de Jesus? E a minha opinião e a minha resposta é, o que era mais importante para eles, era o tanque, era o mover, era a estrutura, era a forma, eram as luzes, era o cenário, era a fumaça. Tudo isso é muito legal, nós fazemos isso. Mas o que era mais importante para aqueles enfermos ali não era a própria presença de Deus, mas era o tanque, era a estrutura física que segurava o mover, que tinha o mover. Sabe, queridos, muitas vezes a nossa vida, ela se torna sobre o mover de Deus, se torna sobre as curas, os milagres que eu posso adquirir. Lembra, cristão consumidor, o que eu vou pôr no meu carrinho hoje? E nós nos tornamos sanguessugas da presença de Jesus. Eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E nós não percebemos quando Jesus está passeando no nosso meio. Sabe, queridos, o temor de Deus precisa estar no nosso coração. Porque esses são dias de avivamento, sim. Esses são dias de mover, sim. Esses são dias de cura e milagre, sim. Esses são dias onde muitos jovens têm sido exaltados no nosso Brasil, nas redes sociais, vocês sabem disso. Muitas pessoas famosas por causa do evangelho. Queridos, hoje está na moda ser evangélico, deixa eu te falar isso. Está na moda ser evangélico. Hoje não é mais um tabu, ninguém mais tira sarro da tua cara. Esse negócio já passou, esse tempo já passou. Eu não sei aqui, mas em Floripa está na moda. As pessoas vão na igreja, é popular você ir para uma igreja evangélica. É popular você conhecer a Jesus. É descolado você conhecia Jesus. E isso cada vez mais vai aumentar. Mas em volta de Jesus estavam cheias de multidão, mas poucos tocavam Jesus, de forma que o poder dele era absorvido, de forma que sentiam mesmo um toque real. Muitas pessoas escutavam Jesus, muitas pessoas viam os milagres, muitas pessoas estavam em volta do tanque, mas a estrutura era mais importante, o mover das águas. Lembra dos 10 leprosos? Quantos voltaram? De 10, uma pessoa só reconheceu a importância da presença de Jesus. Queridos, não é sobre os milagres. Sabe, eu tenho pregado no GV, e Jesus, ele colocou um sonho no meu coração. Sabe, eu enxergo o avivamento que está acontecendo, eu enxergo aquilo que Deus vai fazer. Gente, é gigantesco, é demais. Esse ano nós estamos tomando um passo de fé lá, a gente vai ter a nossa conferência de jovens, e nesse ano nós estamos alugando o centro de eventos do sul do Brasil, de Santa Catarina, para fazer a conferência de jovens. Sabe, eu não sei o que vai ser, realmente a loucura na verdade nem vai mais ser conferência de jovens, porque nós abrimos para toda a igreja, as crianças podem participar, né, os adultos podem participar, enquanto todos os adultos estarão ali recebendo, a gente também vai ter preletores para as crianças, ministrando para as crianças, e nós estamos crendo num milagre, sabe, num avivamento. Mas sabe, queridos, não é sobre a estrutura, não é sobre o milagre, não é sobre as evidências do reino não são tudo. Deixa eu te falar uma coisa, as evidências, elas seguem. Jesus diz, as evidências seguirão aqueles que creem em meu nome, não que creem nas evidências. Queridos, quando os milagres se tornaram mais importantes para nós do que a própria presença de Jesus? Quando que a estrutura, o ministério, a posição, e deixa eu te ir mais fundo com você nessa noite, principalmente para aqueles que estão numa escola teológica, o seu chamado se tornou mais importante do que a presença de Jesus.
E sabe, isso me deixa muito triste, porque o problema maior disso é que quando a forma, a estrutura é mais importante do que as pessoas, nós impedimos as pessoas que realmente querem tocar em Jesus de chegarem à presença de Jesus. Isso é o pior de tudo. O pior não é que você está ferrando com a sua vida, o pior é que você está ferrando com a vida de outras pessoas. Quando se lembram da passagem, né, tem tanta coisa para eu falar, mas não sei se vai dar tempo. Aquela passagem do caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, versículo 25. Quando Jesus acabou de ressuscitar, ele está com os discípulos dele. Jesus está andando no caminho e os discípulos não reconheceram Jesus. Os discípulos não reconheceram. Discípulos que andaram 3 anos, que viram os milagres, que aprenderam, que eram próximos de Jesus, não reconheceram a presença de Jesus. Sabe, queridos, quantas vezes eu choro no meu quarto dizendo: Deus, não permita, não deixe, Senhor, que eu não reconheça a tua presença, que passe desapercebido, que seja mais importante para mim as pessoas, o mover, a estrutura do que realmente a tua presença. Jesus, eu não quero isso. Isso é uma mentalidade de escravidão, isso não é uma mentalidade do reino. E eu só quero terminar com isso. O segundo passo para que nós tenhamos a mentalidade do reino, o segundo passo para que a gente possa desenvolver uma mentalidade assim como de Jesus, de amar as pessoas. Primeira, que nós possamos perceber a Jesus. Segunda, que nós possamos perceber as pessoas. Sabe, porque o reino de Deus é sobre só 2 coisas: amai a Deus em primeiro lugar, mais do que todas as coisas, e amai ao seu próximo. E sabe, queridos, a realidade é que muitas vezes a gente está percebendo Jesus, a gente está aproveitando a presença de Jesus, mas nós não estamos percebendo as pessoas. E sabe quantas pessoas têm sido destruídas aqui, dentro da igreja? Quantas pessoas têm sido destruídas próximas de Jesus, estão coladas, estão ali, estão ouvindo, estão sentadas, mas estão sendo destruídas. É muito sério. Nesses dias, Jesus está fazendo um trabalho interno, e eu só quero retomar o que eu estava falando, porque eu esqueci, mas Deus tem falado muito comigo sobre o tipo de avivamento que vai acontecer, e é isso que eu tenho profetizado sobre a nossa igreja. Eu tenho profetizado Jesus, assim como na igreja de Éfeso. Eu não quero que o avivamento na nossa igreja seja sobre os milagres. A história do mundo é marcada sobre avivamentos, aonde os milagres eram a coisa mais sem igual. Aqui em Londrina nós somos marcados, a história da nossa igreja aqui, até da época do nosso pastor Samuel, que realizava milagres, gente, né, onde muitas pessoas eram curadas, onde multidões eram atraídas. E sabe, era tudo sobre milagres. Eu não sei se você lembra disso, se talvez você chegou há pouco tempo, ou talvez você é novo, você não sabe dessa história, mas essa casa iniciou com milagres acontecendo, avivamento acontecendo. E o meu avô esses dias estava me contando, sabe, Gabriel, chegou um momento da nossa igreja que nós tínhamos 4.000 pessoas, não sei se você sabia disso, mas essa igreja já chegou na época da tenda, anos atrás. Só que aconteciam muitos milagres, perna crescia, câncer, bará, tudo acontecia. E daí o meu avô disse que Deus falou para ele: Samuel, para de orar por cura, para de orar por milagre, porque as pessoas estão vindo aqui por milagre, por cura, elas não estão vindo aqui por causa da minha presença. E no momento que ele parou de orar, a igreja diminuiu, a tenda diminuiu. Sabe, queridos, como nós somos tão, como que é a palavra? Como nós somos tão interesseiros. É tudo sobre interesse, é tudo sobre quantos seguidores eu posso ter, é tudo sobre popularidade, é tudo sobre status, é tudo sobre o meu título universitário, é tudo sobre o meu mestrado, o meu doutorado, é tudo sobre as minhas riquezas, é tudo sobre mim, é tudo sobre o que eu quero. Não! É tudo sobre Jesus. Mas mais do que isso, Ele quer que nós enxerguemos as pessoas. Jesus quer que nós enxerguemos as pessoas. É assim que nós mudaremos o Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, você é um príncipe, você é uma princesa. Deus vai usar você para mudar o Brasil. Deus vai usar você para mudar Londrina. Deus vai usar você para mudar o mundo. Mas sabe, queridos, nós precisamos entender que é aqui o processo, é dentro, é interno, não é externo, não é externo. E nós precisamos perceber as pessoas. Vocês se lembram da passagem da mulher hemorrágica? O Tiago ministrou sobre isso domingo na igreja.
Vocês se lembram da passagem da mulher hemorrágica? Talvez você está aqui a primeira vez. E eu quero pedir perdão para todos que nos visitam, porque assim, eu estou pregando coisas talvez um pouco mais profundas, mas eu creio que isso, Deus vai tocar no seu coração anyways. Mas a questão é, queridos, eu me lembro da passagem da mulher hemorrágica. A Bíblia cita ela como mulher hemorrágica. A Bíblia nem tem nome para ela. A Bíblia nem diz o nome dela. A Bíblia diz mulher hemorrágica. Esse era o título da mulher. Era por isso que ela era conhecida. Queridos, ela tinha uma hemorragia que não parava de vazar sangue. E naquela época em Levíticos você vai ver que a lei proibia qualquer pessoa no relacionamento sexual dentro do casamento. Se a mulher estava menstruada, o marido não podia ter relações sexuais com ela porque ela estava impura. Se a mulher estava menstruada, ninguém podia sentar na mesma cadeira do que ela, porque se as pessoas tocassem, elas estariam impuras. Se você tocasse nos lençóis, nas roupas que essa mulher usou, você estaria impuro. E aqui nós temos uma mulher hemorrágica no meio da multidão. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei, mas eu imagino as pessoas dizendo: sai daqui, sua bruxa, sai daqui, sua nojenta. Ela é uma pecadora mesmo, você viu o que ela fez? Olha que suja, olha as vestes delas, não toca nela, não compactua com ela, não seja amigo dela. Por quê? Porque ela é pecadora, ela está em pecado. Se você for amigo dela, você também vai ficar imundo. Não vá lá, não chegue, não faça. E eu imagino essa mulher sendo muito rejeitada, essa mulher sendo muito pressionada de todos os lados. E sabe, o Tiago ilustrou isso muito legal lá. Eu imagino, gente, as pessoas chutando a cabeça dela, pisando nela, porque ela está tentando chegar próxima de Jesus. Imagina aquela multidão gigantesca, apertando Jesus, todo mundo querendo. E a Bíblia diz que todo mundo estava tocando em Jesus. As pessoas tocavam, os discípulos tocavam. Mas, queridos, a Bíblia diz que quando essa mulher tocou, Jesus, ele diz: quem me tocou? Mas essa pergunta é meio antagônica, porque muitos estavam de fato tocando em Jesus, muitos estavam de fato, ali presentes, os próprios discípulos. Agora, queridos, olha isso que forte. Nenhum daqueles toques tirou poder de Jesus, tirou virtude de Jesus. Nenhum, até mesmo dos discípulos, até mesmo daqueles que estavam na intimidade com Jesus, nenhum deles tirou virtude, nenhum. Somente aquela mulher totalmente impura, aquela mulher suja, pecadora, foi dela que veio o poder. Desculpa, não que veio o poder dela, foi dela que o poder foi sugado de Jesus. Sabe, queridos, nós não podemos impedir essas pessoas de chegarem até a presença de Jesus. Atos diz: não torne impuro aquilo que eu purifiquei, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Sabe, queridos, às vezes nós vemos pessoas chegando no nosso meio, e por causa do modo como elas se vestem, por causa do modo como elas fazem vida, talvez pelo modo que o estilo de vida delas, nós estamos dizendo: impuro, impura, você não é bem-vindo aqui, você não faz parte. Nós estamos impedindo essas pessoas de tocarem a Jesus, quando que na verdade, na minha opinião, queridos, assim como diz o livro de Efésios, eu não sei se você já leu o livro de Efésios, mas o livro de Efésios era uma cidade completamente mística, magia, as pessoas faziam bruxaria, muito misticismo, promiscuidade, muita coisa. E o avivamento em Efésios começou, mas a cidade de Éfeso foi marcada por grandes milagres. O lenço de Paulo curava as pessoas, mas o avivamento, o objetivo principal do avivamento não foram os milagres na cidade de Éfeso. Você pode ler lá depois, diz lá que as pessoas começavam a vir em praça pública, e elas começavam a queimar os seus livros de magia, começavam a queimar suas estatuetas, elas começavam a dizer: eu sou pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você consegue imaginar? Isso para mim é avivamento. Avivamento não tem nada a ver com cura, com milagre. Sabe por quê? Isso é evidência, isso já é promessa. Aqueles que estão em Cristo Jesus já têm acesso a isso. Nós somos entronizados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos acesso à cura, nós temos acesso ao milagre. Isso não é nada. Deixa eu te falar uma coisa: se você está aqui por causa de milagres, isso não é nada. Mas tão precioso, tão precioso. Na cidade de Éfeso, as pessoas elas começavam a declarar os seus pecados. Você consegue imaginar as pessoas em Londrina, da mais alta sociedade, chegando e dizendo assim, aqui de púlpito: queridos, eu adulterei minha esposa está ali, eu adulterei. Pastor Davi, eu sou um líder aqui na casa, mas o negócio é o seguinte: eu estou em pecado já faz tempo. Ninguém sabe, estou escondendo, mas o negócio é esse. Pastores chegando de púlpito e falando: igreja, eu quero confessar para vocês, esse tem sido o meu pecado. Eu estou aqui, estou fazendo, mas na verdade não é bem assim não. Queridos, isso para mim é um avivamento verdadeiro.
pessoas que verdadeiramente, pessoas reais com experiências reais, pessoas reais com toques reais, pessoas reais presenciando Jesus de forma real. É isso que nós precisamos, é isso que nós buscamos, e eu quero encerrar com isso. Pode uma pessoa ter as evidências do reino e não pertencer ao reino? E a resposta é pode. Pode uma pessoa parecer-se com um príncipe e não ser um príncipe? Sim, pode. Como? Vou provar para você em 2 versículos. Primeiro, Lucas 13, 26, 27. Ele diz ali: Jesus, comíamos em sua mesa, estávamos, ele diz aqui uma expressão muito interessante, ele fala reclinados ao redor da tua mesa, comíamos e bebíamos. Isso fala sobre uma posição de intimidade na presença de Jesus. Comer a mesa de Jesus, beber a mesa de Jesus, reclinado, recai em tua graça, uma presença íntima do Pai. É sobre isso que está falando aqui, esse versículo de Lucas. Jesus, estávamos reclinados à sua mesa, comíamos e bebíamos, e Jesus diz: apartem-se de mim, eu não vos conheço. Saiam da minha presença, eu não vos conheço. Pessoas que tinham um lugar de intimidade, ou achavam que tinham um lugar de intimidade, mas na verdade não tinham um interior. A motivação do coração estava totalmente corrompida. Outro versículo, Mateus 7, 22, 23, diz ali: Jesus, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos milagres, profetizamos, e o Senhor pregava nas nossas ruas. Jesus, apartem-se de mim, eu não vos conheço. Você pode ter as evidências do reino, sabia disso? Os dons são irrevogáveis. Se você começar a orar por cura, quem sabe, talvez aconteça. Os dons são irrevogáveis. E muitas pessoas podem ter as evidências do reino, podem se parecer como príncipes. Por que eu estou te falando isso? É totalmente bíblico, é doutrinário. A Bíblia diz que nos últimos dias nós teremos falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos sinais de maravilha, que na verdade se parecem com o reino, se parecem, são mascarados, mas na verdade não são. Queridos, esses são dias onde Deus está nos levando a uma intimidade de entender que não é sobre as evidências do reino, porque as evidências elas seguem aqueles que têm a intimidade com Jesus. Se eu tenho a intimidade com Jesus, se eu percebo Jesus no mover, se eu percebo as pessoas no mover, então eu tenho uma mentalidade do reino. Mas se eu não percebo Jesus, se eu não percebo as pessoas, o mover foi em vão. Eu fiquei ali, eu presenciei todo aquele negócio maravilhoso, e a gente vai de conferência em conferência, de mover em mover, de lugar em lugar, mas não faz diferença alguma. Feche os seus olhos comigo onde você está. Se você tem um namorado, uma namorada do seu lado, eu queria pedir para que você soltasse a mão dessa pessoa. É um momento muito individual agora do Senhor, até se você for casado. É um momento muito individual onde Deus está falando com todos nós. Deixe seu material de lado por um instante só, eu te peço, um segundo. Deixe seu celular de lado. E se foque agora na presença de Deus. A presença de Jesus está aqui, gente. Jesus já está passeando no nosso meio. Jesus já está aqui no nosso meio. E talvez você está aqui entre nós nessa noite. Quero pedir para que todos nós estejamos de olhos fechados, para que ninguém se constranja. Nosso objetivo não é te constranger, nosso objetivo não é expor você. Mas se nessa noite existe alguém aqui entre nós, que talvez você tenha dito assim: Pastor Gabriel, eu quero conhecer esse Jesus que você está falando. Eu quero conhecer esse Deus que você está falando. Eu achava que ele era um Papai Noel lá em cima, eu achava que ele tinha barba branca, eu achava que ele era pregado numa cruz. Eu tinha uma imagem de Deus, eu não sei o que você imaginava, mas o fato é, Jesus, ele é uma pessoa. E Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Querido, Jesus está aqui e Ele está te aceitando da forma como você é. Eu quero te dizer uma coisa: você pertence a essa casa. Você pertence a essa casa. Você não precisa provar nada para pertencer. Você simplesmente pertence. Você simplesmente faz parte. Talvez você nunca fez uma oração convidando Jesus para mudar o seu interior. Ou talvez você está aqui entre nós e você já viveu uma vida com Deus um tempo atrás. Você já teve uma intimidade com Jesus, mas já faz algum tempo que você está longe da presença de Deus. Já faz algum tempo que você não sente Jesus. Talvez secretamente você tenha vivido uma vida de pecado.
Querido, essa é a noite em que Jesus está aqui para te encontrar, para te receber como você é, para te tocar. E todos nós com os nossos olhos fechados para que ninguém se constranja. Se essa pessoa é você nessa noite, se você deseja fazer essa oração comigo, repetindo comigo essa oração, convidando Jesus para novamente morar no seu coração, ou para primeira vez morar no seu coração, eu queria pedir para que no seu lugar você levantasse a sua mão. Eu não vou te chamar aqui à frente, eu não vou te expor. Todos nós com os nossos olhos fechados. Se esse é você, levanta sua mão. Obrigado, 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 obrigado. Muitas mãos, obrigado, 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 obrigado. Muitas mãos, muitas mãos. Se você quer levantar sua mão, ainda há tempo, ainda há tempo. Oh Jesus, sim Jesus. Se você levantou essa mão, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, todos nós juntos nesse salão vamos fazer junto essa oração para encorajar os nossos irmãos, amém? Mas quem levantou a mão, você vai fazer essa oração no seu íntimo agora. Então continua com a sua mão levantada e vamos repetir essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou um pecador. Eu tentei por muitas vezes, mas fracassei. Nessa noite, reconheço que só Tu tens as palavras de vida eterna. E eu te peço para que o Senhor apague o meu passado, me perdoe dos meus pecados e seja o Rei da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de orar ainda mais por um ponto nessa noite. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou você rededicou a sua vida a Jesus, eu não sei como que vocês fazem aqui, se depois eles podem vir aqui à frente. Vamos combinar assim, todo mundo que fez essa oração pela primeira vez, ou você rededicou, depois você pode vir aqui, à minha esquerda, e terão algumas pessoas para orar com você. Sabe, queridos, isso é uma decisão mais importante da sua vida. Quero contar um testemunho para vocês muito legal, antes da gente orar e finalizar. A gente começou a fazer essa série lá em Floripa, há alguns meses atrás. E olha que interessante. Um certo dia, uma menina, pensa numa menina bonita, pensa numa menina super bem vestida, com muito status, com vários seguidores no Instagram, super influente nas universidades de Floripa, jovem, universitária. Ela foi no cinema e ela foi assistir aquele filme A Cabana. E no filme A Cabana, ela aceitou Jesus e se converteu ali, assistindo o filme. E ela achou o GV, ela foi parar lá no GV. E querido, essa menina, ela se entregou a Jesus de uma tal forma, você não tem ideia, ela se entregou. E sabe, hoje, Deus tem usado essa menina como um imã de pessoas. Sabe, ela tem, é como se ela fosse, sabe ali como o paralítico, o Rafa pregou sobre o paralítico. Os amigos do paralítico que traziam o paralítico. Sabe, essa menina, ela está sendo assim, é algo sobrenatural. Uma das coisas que ela fez foi, o aniversário dela estava marcado, ela tinha fechado uma das baladas lá de Floripa, pagado o camarote para algumas amigas dela, estava tudo certo e tal, e daí no meio do caminho ela encontrou Jesus. E daí ela mandou uma mensagem para as amigas dela, ela criou um grupo no WhatsApp, ela falou assim, ó meninas, eu tive que cancelar o meu aniversário, e eu não quero que vocês comprem nenhum presente para mim, eu não quero que vocês façam nenhuma surpresa, eu não quero nada, eu só quero pedir uma coisa para vocês, eu quero que nesse sábado vocês venham junto comigo no lugar onde eu tenho conhecido mais de Jesus, onde eu tenho encontrado um homem que mudou a minha vida completamente. Queridos, naquele sábado ela levou 10 amigas, das quais 8 aceitaram a Jesus. Cada sábado é muita gente, é sério, é muita gente. Às vezes a gente até espera assim, abre a porta, aquela renca de gente que vem com ela. E pessoas influentes na sociedade de Floripa. Eu quero orar nessa noite por pessoas, príncipes e princesas, que entendem a mentalidade do reino. E que desejam ser pessoas que vão influenciar a sua sociedade local onde você se encontra. Talvez você seja uma pessoa, não sei, um nerd super inteligente, crânio, você sabe todas as coisas. Talvez você se destaca na sua universidade,
Talvez você destaca pela sua beleza física, assim como Esther se destacava pela sua beleza física, e não teve uma mentalidade de escravidão, se prendendo na vaidade, mas como rainha governou toda uma nação, sendo usada por Deus, e lutou com principados e potestades. Contra o principado da Síria. Eu creio nisso, né? Não está na Bíblia, mas eu creio. Eu quero orar por essas pessoas nessa noite. Então eu quero pedir só uma coisa, muito simples para a gente finalizar. Nós vamos entrar em adoração. E se você quiser, se você não quiser, você não precisa, mas se você quiser, você pode ficar de pé no seu lugar, nós vamos adorar junto. E se você entende isso, se você tem uma mentalidade para o reino de Deus, isso é uma coisa que Deus tem queimado no seu coração. Talvez você tenha um blog, talvez você tenha um Instagram, talvez você tenha um sonho de uma marca, talvez você tenha um sonho, né, de um negócio, talvez você tenha um sonho de trabalhar numa multinacional, não sei o que é, talvez dentro da sua faculdade um movimento, talvez dentro da sua escola um movimento. Querido, Deus vai te usar. Você é puro, você é santo, você não é um fracasso, você é um sucesso, você é um príncipe e uma princesa. Tudo que as pessoas te disseram, isso é mentira. Você não é impuro, você não é um fracasso, você é puro, você é santo e Jesus te chama nessa noite, amém? Vamos adorar então a Jesus. Se você quiser, você pode vir até a frente, amém? Satisfaz